Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todos. Hoje mais um dia que estamos aqui e vamos trazer uma palavra vinda diretamente do céu para as nossas vidas. A palavra que o Senhor nos deu para esse dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Vamos ler aqui em Esther 5, do versículo 9 em diante, até o 14. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, porém vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantara, nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou, foi para sua casa, enviou e mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. E porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Por enquanto, até aqui. Vocês viram aqui, irmãos, que ele estava todo feliz. Mardoqueu estava todo feliz por causa que só ele que foi convidado para o banquete. Ele estava ali se sentindo exaltado, né? Se sentindo privilegiado, porque a ninguém mais a rainha convidou para o banquete, a não ser ele e o rei. Aí, além de tudo, irmãos, que ele estava conversando com seus amigos, com a sua esposa, que ele estava falando sobre a glória dele, sobre como as coisas estavam boas para ele. Aí, o que eu venho aqui falar para vocês, quando ele fala aqui, ó, porém tudo isto não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Para ele, não estava bom tudo o que estava acontecendo na vida dele, enquanto ele visse Mardoqueu ali, assentado à porta do rei. Irmãos, olha só, o que leva um homem, né, irmãos? Ele ali preocupado com Mardoqueu, ele com toda a grandeza que ele estava tendo, toda a autoridade que ele ganhou, mas ele estava preocupado com aquele pequenino que estava sentado na porta do rei. Porque aquele pequenino não se prostrava diante dele igual ele queria. Por que Mardoqueu não se prostrava diante dele? Porque Mardoqueu se prostrava diante de Deus, do Deus vivo. E Mardoqueu já sabia quem era Amã, que já não era uma pessoa de boa índole, de bom caráter. Aí o que aconteceu? Aí ele ficou irado com isso e armou toda essa falcatrua para os judeus, para destruir todos os judeus por causa de Mardoqueu, porque ele não gostava de Mardoqueu. E ele queria destruir a linhagem inteira. Engrandecido, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vê bem a situação. Ele armou para os judeus. Ele armou. E ainda por cima, irmãos, veio o conselho da sua esposa e dos seus amigos. Então lhes disseram Zeres, sua mulher, e todos seus amigos: faça-se uma forca
de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que nela seja enforcado, e amanhã dize ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete, e este conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. Ele achou um bom conselho, porque ele já tinha feito o rei bater ali com o anel, decreto, contra os judeus. Foi quando Mardoqueu chamou Esther e mandou falar, e falou tudo o que estava acontecendo, a consternação e tristeza dos judeus. Falar para ela tudo aquilo que o povo estava passando, que os servos do Senhor estavam vivendo. E Esther falou o quê? Esther falou para eles jejuarem e orarem por 3 dias para jejuar, para que ela pudesse chegar até o rei, para poder tratar dessa situação que eles estavam passando, para pôr diante do rei aquela situação que eles estavam vivendo naquele momento. E o problema de Amã era Mardoqueu, que Amã não queria Mardoqueu ali na porta do rei. Mesmo que Amã já estava ali acima, né? Já estava engrandecido pelo rei, ele não queria ver aquele pequenino lá na porta. Por quê, irmãos? O poder de Deus na sua vida incomoda. O Espírito Santo de Deus na sua vida incomoda aqueles que não têm o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo por quê? Porque não deixa o Espírito Santo habitar. Dá legalidade para o inimigo agir, não para o Espírito Santo agir. Deus é fiel. Aleluias. E, irmãos, chegou no outro dia, ele chegou alegre lá na casa do rei. Aí a palavra fala, perdão, irmãos. Aí a palavra fala sobre o rei perder o sono. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro. O livro do registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos camareiros, do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei, que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram, coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei, quem está no pátio? É Amã. Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram, eis que Amã está no pátio. E disse o rei, que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe diz, que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Assim disse Amã ao rei, para o homem de cuja honra o rei se agrada. Tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça,
e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei. E vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, vestiu a Mardoqueu, e levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-o diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. E estando eles ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei e o apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. A mulher dele falou para ele que se Mardoqueu era da linhagem dos judeus, que ele não prevaleceria contra ele, que ele já estava caindo, que as coisas já não estavam bem, porque o homem faz planos, mas a última palavra vem do Senhor. E Amã fez planos, só que aqueles planos que Amã fez foram frustrados. Por que, irmãos, que os planos foram frustrados? Porque Deus estava na frente. Era Deus quem estava com Mardoqueu, e era Deus que estava ali intercedendo por eles, por Mardoqueu e seu povo. Era Deus. E quando eles vão, que eles chamam ele para o banquete, nesta mesma hora, a rainha Ester já fala para o rei tudo quanto estava acontecendo, e que era Amã, que era o mau Amã, que provocou tudo aquilo, que ela pediu vida para ela e para o povo dela. E o rei falou: quem que fez isso? E ela falou: é o mau Amã. E tudo de ruim começou ali a acontecer na vida de Amã. Por quê? Porque ele mexeu, irmãos, com o povo de Deus. Ele mexeu com o Deus vivo. Ele mexeu com o Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque ele não sabia que quem era com eles era Deus. Era Deus que era com eles. Assim também como Deus é conosco. Deus era com eles, Deus é conosco. O inimigo, o perseguidor, ele não tem noção. Acha, coitado, é um coitado, uma coitada, mas não tem noção de quem é que luta por nós. Quem é que trabalha ao nosso favor? É o Deus vivo, é o Deus poderoso. É Ele quem trabalha. E irmãos, Ele estava ali para fazer o mal. Ele estava ali para fazer o mal a quem nada fez com Ele. Deus não iria permitir de maneira nenhuma. Porque Ele estava fazendo mal a quem nada fez com Ele. E a rainha Ester falou para o rei. E aí quando eles falaram que era ele que tinha feito isso, que aí os guardas do rei falou que ele tinha feito uma forca para enforcar a Mardoqueu que estava lá atrás, o rei falou para eles enforcarem ele, porque ele tinha caído, ele foi pedir
misericórdia ali para a rainha e caiu ainda no leito da rainha. Aí que o rei ficou mais furioso. E aí o rei mandou enforcar ele naquela forca. O inimigo caiu na sua própria cilada. O inimigo caiu na própria cilada que ele armou. Mal ele imaginava que aquilo ali ia ser revestido. O opressor, aquele que te persegue, mal ele imagina que Deus está trabalhando ao seu favor e está mudando a história. Está mudando aquela situação que para eles é o teu fim. Não, não é o teu fim. Deus é contigo. É Deus quem vai te guardar. É Deus quem vai te livrar. É Deus quem vai interceder ao teu favor. O inimigo vai ficar frustrado. Ele vai ficar frustrado porque ele esperava uma situação e vai acontecer outra totalmente diferente. Se o inimigo queria te envergonhar, ele que vai sair envergonhado. É ele. Se ele queria te desonrar, é ele quem vai sair desonrado. Não é desejar mal, mas é Deus. Quando a gente deixa Deus interceder por nós, Ele intercede, irmãos. É Deus quem intercede por nós. Em nome do Senhor Jesus. Porque, irmãos, você segue a palavra do Senhor. Você quer viver a palavra do Senhor. Nós oramos, confiamos no Senhor, entregamos a nossa vida no Senhor, Ele cuida. Se você entregar a sua vida ao Senhor, Ele vai cuidar. É Ele quem vai interceder por você. É Ele quem vai fazer a obra. É Ele. Não precisa a gente fazer sozinho, não. A gente é simplesmente orar e colocar diante do Senhor. E o que eles fizeram? Eles jejuaram 3 dias para Esther poder chegar até a presença do rei, porque senão ela poderia ser morta. E depois, irmãos, ela chegou à presença do rei, e o rei a absorveu, o rei aceitou ver ela, levantou, acenou o cetro para ela, para que ela pudesse chegar a ele. E assim ela fez, para ela interceder pelo povo dela. E assim nós também devemos fazer. Qualquer situação que nós passamos, nós devemos pedir a Deus. Nós devemos clamar ao Todo-Poderoso por nós, para que Ele venha e faça a obra santa dEle nas nossas vidas, para que Ele interceda por nós. Se você está sofrendo calúnia, se você está sofrendo, seja o que for, Deus é contigo. Ele vai reverter essa situação que você está passando na sua vida. Eu não sei o que é, mas Deus sabe. Aqui na palavra do Senhor fala sobre a história de Amã perseguindo os judeus. Amã perseguindo a Mardoqueu. Amã tinha tudo. Amã tinha autoridade. Mas ele não estava satisfeito. Ele queria ver a morte de Mardoqueu. Ele queria ver Mardoqueu triste. Ele queria ver ele derrubado. Mardoqueu estava ali para servir o rei. Mardoqueu simplesmente estava ali para fazer o que ele foi chamado para fazer. O que designar ele a fazer, ele estava ali fazendo. Mas ele estava atrapalhando. Aquele que estava ali acima se sentiu constrangido, se sentiu ofendido com a presença dele lá na portaria. Vê bem, ele lá, servindo ao rei na portaria. E ele, Amã, não se sentiu bem com aquilo. Olha só. É uma situação constrangedora. Na nossa vida também não é diferente, irmãos. Muitas das vezes passamos por luta, por situação
que as pessoas até têm mais. Tem muitas pessoas que têm muita inveja, que nem precisa daquilo que você tem, do pouco que você tem, mas inveja aquilo que você tem. Tem inveja do pouco que você tem, porque o pouco com Deus é muito, amém? O pouco com Deus é muito. Você é precioso de Jesus, você é preciosa de Jesus, e o brilho do Espírito Santo faz toda a diferença, faz toda a diferença. Tudo fica mais bonito. Aleluias. E assim como Deus deu vitória para Mardoqueu, Deus deu vitória para o povo judeu, Deus também vai te dar vitória. Deus vai te dar livramento em nome do Senhor Jesus. Creia que Deus vai te dar livramento. O inimigo estava tramando, o inimigo fez coisas que não era para fazer, mas ele caiu, ele mesmo caiu na forca. Ele fez a forca para Mardoqueu e ele foi enforcado naquela forca. Antes não ter feito. E o rei deu autoridade para os judeus para se defender dos ataques do inimigo. Deus da legalidade. Deus, ora para o Senhor, que Ele faz a obra, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel, Deus é tremendo, em nome de Jesus. E Mardoqueu foi exaltado. Mardoqueu foi exaltado. Ele ficou no lugar de Amã. Amã queria destruir, ele foi destruído. E ele foi exaltado. Subiu até de cargo, Deus sabe o que você tem passado no seu trabalho. Deus sabe a perseguição que você tem sofrido. Seja onde for, Deus sabe. Simplesmente aguarda no Senhor. Coloca tudo diante de Deus. Mas eu sou pequeno, eu não posso. Ele é maior, Ele é autoridade, tem dinheiro, eu não tenho. Coloca tudo diante de Deus. E confia em Deus, que Ele faz a obra. É Ele quem vai lutar por você. É Ele quem vai mudar essa situação. Assim como Ele mudou a situação dos judeus, assim como Ele mudou a vida de Esther, assim como Ele mudou a vida de Mardoqueu, Ele também vai mudar a sua vida. Ele vai mudar a sua história. A Esther virou rainha. Ela virou rainha. Ela virou rainha. Tudo Deus tem um propósito. Para tudo Deus tem um propósito. E eu creio que Deus tem um propósito na sua vida. Simplesmente aguarde no Senhor, espera nele. Confia nele. Em nome do Senhor Jesus. Confia nele. Porque essa situação não vai terminar assim. Em nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar, irmãos. Vamos orar nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus amado, eu coloco diante do Senhor, meu Pai, nossas vidas. Coloco diante do Senhor nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, Pai. O Senhor sabe a perseguição que os teus filhos e as tuas filhas têm passado. O Senhor sabe o problema que cada um tem enfrentado, Senhor. Eu coloco diante do Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu venho pedir ao Senhor, ó Pai. Vai fazendo a tua obra, muda essa história. Muda essa situação. Em nome de Jesus, que o inimigo saia envergonhado.
O inimigo que tem tramado contra a vida dos teus filhos, das tuas filhas. Que caia por terra todo mal em nome do Senhor Jesus. Toda estratégia maligna que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Toda cilada que o inimigo está armando contra a vida dos teus filhos, das tuas filhas. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus Santo querido, Pai amado. Intercede por cada um. Faz tua obra santa. Oh, aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Essas pessoas têm colocado diante do Senhor, meu Pai, essa situação difícil que eles têm vivido, essa perseguição, Senhor, que parece que não vai ter fim. Mas falo para elas nessa noite que há um Deus que tudo pode, há um Deus que tudo vê, há um Deus que faz a obra na vida daqueles que nele esperam, na vida daqueles que nele confiam. Em nome do Senhor Jesus, confia no Senhor, entregue nas mãos do Senhor isso que você tem passado. Coloque diante do Senhor, porque Ele é o teu intercessor, Ele é o seu ajudador. Em nome do Senhor Jesus, e Ele vai mudar esse cativeiro nessa noite. Ele vai mudar essa história, essa situação que você está vivendo. Em nome do Senhor Jesus, você vai ser exaltado, você vai ser exaltada. Em nome do Senhor Jesus, Ele pega ali, Ele tira do pó para fazer sentar entre os príncipes. Ele tira. Em nome de Jesus. Ele pega o de baixo e põe lá em cima. É isso que Ele faz. Porque Ele é Deus. Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus tremendo. E Ele é um Deus de justiça. Ele não aceita, irmãos. Ele não aceita injustiça. Ele é um Deus justo. Ele é justo e fiel. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Creia no Senhor, confia nele. Confia nele de todo o seu coração. Aleluias. Santo, 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 santo. Aleluias. Como Jesus te ama. Como Jesus te ama. E Ele está aqui, esperando. Ele tem esperado você clamar. Ele tem esperado você colocar diante dEle essa situação. Ele está esperando. Porque, irmãos, nós devemos também orar. Nós devemos clamar ao Senhor e pedir. E devemos esperar nele. Esperar porque Ele faz. Ele transforma. Ele resgata. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos. Vamos orar para aquelas pessoas depressivas. Esses dias aqui, eu orei por pessoas com depressão. E no fim Deus me mostrou que era uma mulher. Vamos continuar orando, porque não é só uma pessoa não, são várias pessoas com depressão. Que a depressão tem levado vidas. A depressão tem feito coisas terríveis na vida das pessoas. Vamos orar, irmãos. Vamos colocar diante do Senhor para que esse mal caia por terra. Em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Pai amado, faz cair por terra todo o mal. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, que essa depressão seja caída por terra. Que as pessoas sejam libertas. Em nome do Senhor Jesus desse mal. Esse mal que tem assolado famílias, jovens, todas as idades, Pai. Vai fazendo a tua obra santa na vida de cada um. Vai libertando, Senhor. Em nome do Senhor Jesus.
Vai repreendendo todo o mal que tem agido na vida dos teus filhos, das tuas filhas. Em nome do Senhor Jesus, cai por terra. Aquelas pessoas que estão dependentes de remédios, Senhor, que têm vivido uma vida difícil. Muitas das vezes, Senhor, que não tem vontade nem de sair de casa mais. Repreende todo o mal em nome do Senhor Jesus, cai por terra esse mal. Derrama a cura na vida delas, meu Pai. Derrama a cura, Senhor, e repreende esse mal que tem assolado as famílias, as vidas. Em nome do Senhor Jesus, Deus de poder, eu peço ao Senhor que o Senhor entre dentro do lar de cada um, no coração, na vida de cada um, e vai derramando o teu bálsamo de cura. Vai curando, Senhor. Vai curando, Senhor, que essas pessoas venham ser curadas, que elas venham ser libertas. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Pois o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. Em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o teu santo nome. Coloco diante do Senhor cada vida, pois o Senhor conhece a cada um dos teus pequeninos que tem precisado do Senhor. Cada um dos teus pequeninos que tem passado por luta, provação. Cada um dos teus pequeninos que tem passado por essa enfermidade. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, sejam curados para a honra e glória do nome do Senhor. Passa com teu bálsamo de cura, Senhor. Passa com teu bálsamo de cura. Seja qualquer enfermidade que for, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Pois nós cremos no Deus vivo e fiel. Um Deus que quer o bem dos teus filhos. Um Deus transformador. Um Deus que liberta. Em nome de Jesus, é um Deus que muda a história. Em nome do Senhor Jesus. Só Deus sabe a luta que você tem passado. Só Deus sabe o que você está precisando, o que você precisa. Em nome de Jesus, seja liberto, seja transformado. Que a bênção do Senhor alcance a sua vida. Seja em que área for que você necessita. Que as bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida. Que a paz do Senhor Jesus venha sobre o seu lar, sobre a sua família. Em nome do Senhor Jesus. E que Deus venha derramar libertação. Em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Caia por terra todos os vícios. Em nome de Jesus, seja liberto. Em nome de Jesus. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Deus é contigo. Creia que o Senhor vai mudar a sua história. Creia que o Senhor Jesus vai te transformar, vai te renovar, vai te levantar, vai te dar uma unção de ânimo. Receba a unção de ânimo, receba a unção de alegria, receba na paz do Senhor Jesus. Receba, pois Deus é fiel, Deus é tremendo. Aleluias, glorificado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor, irmãos. Vamos aplaudir o Senhor porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Temos que aplaudir Ele porque Ele nos dá o privilégio de poder buscar a Ele, de podermos clamar a Ele. Em nome de Jesus, clame ao Senhor, creia nele, confia nele e tudo mais Ele fará. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Obrigada, irmãos. Obrigada por tudo, irmãos. Eu agradeço. Fica na paz do Senhor Jesus. Que as bênçãos, que a graça do Senhor Jesus esteja na sua vida. Em nome de Jesus. Obrigada por tudo, irmãos. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus.